capítulo 12, para o estudo da Palavra de Deus desta noite. Mateus capítulo 12. Versículos 1 a 14. Muito bem. Vamos ler este trecho, página 1042. Jesus é Senhor do Sábado. É o tema do nosso estudo de esta noite. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, é um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E partindo ali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: Estenda a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Muito bem, estamos a continuar o estudo, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus. O Evangelho onde o escritor procura responder, talvez, à pergunta essencial da humanidade: quem é Jesus Cristo? E Mateus tem vindo a apresentar-nos a pessoa de Jesus como sendo o Cristo ou o Messias, como sendo Rei e Senhor. Estamos agora no capítulo 12 e este capítulo 12 de Mateus é aquele capítulo que nos vai mostrar uma manifestação clara e completa do ódio dos líderes de Israel, ódio mesmo, contra o nosso Senhor. E por isso Mateus capítulo 12 é um capítulo marcante, porque foca claramente a rejeição. Israel aqui claramente rejeita o Messias. E de muitas maneiras este capítulo é então uma viragem em relação àquilo que vinha a acontecer. É uma viragem em que claramente há uma crescente descrença de Israel, que aqui vai, de uma maneira muito clara no versículo 14, rejeitar o Senhor Jesus Cristo. E por isso, dos versículos 1 até 21, nós vamos ver duas ou três secções de rejeição ao Senhor. E a seguir vamos ter blasfémia contra Cristo, seguida de rejeição aberta dos líderes de Israel. Ou seja, aquela tempestade que finalmente vai levar à cruz está já mesmo a formar-se no horizonte, versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Portanto, vamos ver hoje aqui o que é que aconteceu que levou os líderes de Israel a rejeitarem Jesus, mas com um ódio cruel e mortal. E a questão é precisamente a questão do dia de sábado. O versículo 1 é o versículo que nos mostra e que nos abre
a razão desta decisão drástica e dramática dos fariseus. E diz, naquele tempo passou Jesus pelas searas, portanto, não seria um tempo muito diferente daquele em que estamos agora, porque as searas estão agora a começar a ter já espigas, e por isso, num sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Para nós entendermos o que é que levou a esta rejeição, temos de saber o que é que para os judeus é o sábado. Só iremos compreender esta posição tão forte de querer matar Jesus, de compreendermos, mas sábado. O que é que para um judeu é o sábado? E, fazendo apenas, não temos muito tempo, algumas leituras das Escrituras, iremos ver que o sábado é o dia sagrado mais importante do calendário judaico, que é celebrar todas as semanas, todos os sábados, pelos judeus praticantes. E Deus é que colocou uma ênfase muito grande no sábado, porque o sábado é mencionado inúmeras vezes nas Escrituras. Vamos ver Êxodo capítulo 20, que é o capítulo dos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20. E aqui já vamos ver a razão de Deus ter estipulado o sábado. Esse capítulo 20, versículo 8, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O dia do sábado para o separar dos outros dias, dia importante. Ora, porquê? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, não é da pessoa, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Trabalhas 6 dias, no 7º sábado não se trabalha. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porquê? Para que é que servia então este dia separado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. No capítulo 23, também de Êxodo, versículo 12, nós lemos: 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. É um dia de descanso, para ganhar forças, alento, para descansarmos do nosso trabalho, mas tinha, como já vimos, era um dia para refletir sobre o Senhor que criou todas as coisas. Sim, descansa no sábado. Muito bem. Porquê? Porque Deus criou o universo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Levítico, versículo 26. Levítico 26. Também temos uma referência importante ao sábado. Versículo 2. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Portanto, temos muitas referências e ordens do Senhor quanto a este dia de descanso. Portanto, o sábado era tão importante que Deus estipulou que quem não guardasse o sábado, este capítulo 31, versículo 15, 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Vejam a importância deste mandamento, é a palavra de Deus. O que é que quer dizer sábado? Quer dizer cessar, quer dizer parar, descanso. É isso que quer dizer o sábado. E há 2 temas que regem a razão do sábado, como já vimos.
É para lembrar, como o Senhor disse, que no sábado, para se lembrarem que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º dia, que é o sábado, descansou. E para observar. Em Gênesis capítulo 2, temos essa descrição. Gênesis 2, versículo 2. Havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Portanto, sábado lembra a criação de Deus e é uma comemoração. Porque quando Deus criou, diz que no 7º dia descansou de toda a sua obra. Mas também era uma comemoração de uma grande libertação. Vejam que Êxodo capítulo 20 diz para guardar o sábado, porque em 6 dias, porque é uma referência à criação. E agora em Deuteronômio capítulo 5, versículo 14 e 15. Temos algo mais sobre o sábado. Diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Portanto, o dia de sábado, dia de descanso, mas um dia de comemoração, um dia para lembrar a libertação do Senhor, que Deus os libertou do Egito e os tornou uma nação livre, e o grande poder de Deus que criou todas as coisas, e o 7º dia marcava essa recordação, que Deus descansou da sua obra da criação. Portanto, Deus ordena que seja um dia de descanso para todos, um dia para parar de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, um foco, uma concentração também na área espiritual, no poder de Deus, que criou e que libertou o seu povo. Portanto, o sábado, o que é para o judeu? O sábado para o judeu é o máximo, é o topo. É o centro do sistema legalista dos judeus. Dos 10 mandamentos que Deus deu, 9 são morais. Mas este é um mandamento que tem a ver com uma cerimónia, que envolve uma área espiritual de se voltar para Deus em agradecimento. Portanto, é o único mandamento cerimonial. E é exclusivamente para Israel, porque antes da lei não existia. Antes de Deus dar a lei ao seu povo através de Moisés, não existia este mandamento. Não é um mandamento para a igreja, mas é para Israel. E nós, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 27, que eu vou ler, Levítico 27, diz assim: estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, no Monte Sinai. E no capítulo 26, versículo 46, diz: estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel, no Monte Sinai pela mão de Moisés. Portanto, a guarda do sábado é para Israel, não é para a igreja. Nós, com Jesus, como iremos ver, cumpriu o sábado, e a igreja do Senhor celebra ao Senhor no dia da ressurreição de Jesus. Portanto, voltando, o sábado era o foco de toda a atividade religiosa dos judeus. Mas o que é que aconteceu?
Como sabemos, os líderes judaicos acrescentaram tantas coisas, tantas regras e leis ao sábado sobre... Deus só disse, não podes fazer nenhum trabalho. É um dia de descanso. Mas eles não bastava isso. E arranjaram tantas regras sobre o que se pode fazer no sábado, o que não se pode fazer no sábado. E o sábado, em vez de ser um dia de paragem, que é isso mesmo, de descanso, passou a ser um fardo incrível. Incrível. Há um livro que é o Talmud, que é um livro que não é inspirado por Deus, não é das Escrituras. E o Talmud, o que é? O Talmud registra as regras, as leis, as tradições, a lei civil e religiosa dos judeus. O Talmud tem, vejam, 24 capítulos sobre o quê? Com as regras do sábado. Vejam, 24 capítulos, o que se pode e não pode fazer. Portanto, o sábado é realmente para os judeus, é realmente um mandamento importante, mas eles tornaram aquilo um fardo incrível. Vou dar alguns, dos 24 capítulos, vou dar um quarto de uma folha, nem isso, para verem o que é que diz o Talmud. Se um judeu atirar um objeto ao ar com uma mão e o apanhar com a outra mão, já é um trabalho. Portanto, já está a transgredir o sábado, porque o sábado diz que não pode fazer nada. Era uma violação do sábado. Se o apanhasse com a mesma mão, estava tudo bem. Se estiver bem perto, o sábado inicia uma hora, não é? Há uma hora que é estipulada, começou o sábado, que é quando o sol se põe na sexta-feira. Se estivesse bem no início do sábado, estendia a mão para pegar a sua comida. E naquele instante começava o sábado, já não podia puxar a mão com a comida. Era considerado como se estivesse a carregar um fardo. Já estás a carregar um fardo no sábado. Não podes. Pode fazer isto. Se estivesse lá no takeaway, já não podia trazer o frango. Não é? Mas um alfaiate não podia carregar uma agulha. Para não ser tentado, se rasgasse alguma coisa, tinha a agulha no bolso, era tentado. Não. Se fosse apanhado com uma agulha, era uma transgressão ao sábado. Um escriba não podia carregar a sua pena, porque significava que ele poderia escrever no sábado, e no sábado não podia escrever, podia fazer esse trabalho. Ninguém podia examinar as roupas de ninguém, porque se examinasse a roupa e encontrasse um inseto, era tentado a matá-lo e isso já era uma obra. Mas eles para examinarem se tinham um alfaiate da agulha, estão a trabalhar. Pronto, isto são as leis. O interruptor da luz não pode ser tocado. E por isso há os interruptores automáticos que passam e acendem a luz. A água fria poderia ser despejada sobre a água morna, mas a água morna não poderia ser despejada sobre a água fria. Portanto, para verem que realmente o sábado, para os judeus, em vez de se tornar um dia de descanso, era uma trabalheira incrível para saber se não estava a transgredir em alguma coisa. Não é? Portanto, dava mais trabalho descansar, tentar descansar no sábado. Não é de admirar, irmãos, então, que o povo estivesse farto do sistema legalista imposto pelos líderes, pelos fariseus e outros. E se calhar nós entendemos melhor o convite de Jesus. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. De facto, Jesus trouxe o alívio. Portanto, o versículo 1 é a chave para a rejeição e que leva ao incidente, que é a descrição que aí está. O que é que os judeus, os fariseus, o que é que eles acham?
acham que Jesus, porque passou pelas searas num sábado, os seus discípulos tinham fome, começaram a colher espigas e a comer. E eles disseram, estão a violar o sábado. Isto foi a gota d'água. Jesus estaria a viajar, a lei de Deus não proibia viajar. Mas a lei dos legalistas, num sábado não pode andar mais de 3.000 passos. Depois havia, também não vou aqui dizer, havia maneiras de contornar estes 3.000 passos. Ou seja, faziam as leis, e como agora fazem as leis e maneiras de contornar as leis. Portanto, eles iam passando pelas searas, os discípulos tiveram fome e colheram espigas para comer. Não era proibido pela lei de Moisés. Aliás, Deus, como é um Deus de amor e um Deus misericordioso, fez provisão para isso. Porque naquele tempo não havia restaurantes em cada estrada, nem havia McDonald's, nem nada disso, e as pessoas que viajavam tinham de comer. E por isso Deus providenciou e deu ordens, por isso eles não podiam colher tudo ao máximo, para ajudar sobretudo os mais necessitados. E Deuteronômio 23, 25 diz, quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas. Porém não porás a foice na seara do teu próximo. Mas se tiveres fome, com a tua mão tiras as espigas e podes comer. Era o que o grupo do Senhor Jesus, dos discípulos, estava a fazer. Versículo 2, mas os fariseus, vendo isto, disseram, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Não havia nada na lei de Deus que proibisse isto, pelo contrário. Mas a lei que eles arranjaram para o sábado, do Talmud, é que assim o estipulava. Ou seja, para os fariseus, colher espigas era equivalente a ceifar e a trabalhar, e era proibido no sábado. Eles diziam, pode colher espigas se estiver a morrer de fome, também dizia o Talmud. Bem, e como é que se sabe que a pessoa está a morrer de fome? Se estiver a morrer de fome, nem consegue se calhar. Não consegue apanhar as espigas. Isso. Portanto, eles determinaram que colher espigas era colheita, era proibido. E dizia assim, se uma pessoa, o Talmud, se uma pessoa rola o trigo para remover as cascas, é mesmo que peneirar. Não pode. Se esfrega as espigas de trigo, é o mesmo que debulhar. Portanto, o que é que acontece? Os fariseus enterraram a lei de Deus debaixo das tradições deles, que a lei de Deus ficou esquecida. E o que sobressaía eram estas leis e tradições contrárias à palavra de Deus. É por isso que em Mateus 23, 4, Jesus confronta os irmãos lembram-se, que diz para eles, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Mas eles, nem com o dedo, querem fazer isso. Portanto, esta foi a acusação de Jesus aos fariseus, mas a acusação dos fariseus é esta que temos aqui nos versículos 1 e 2, em que com as suas tradições distorceram a intenção de Deus dar o sábado foi fantástica, foi boa, foi maravilhosa em todos os sentidos. Mas vejam como o homem acha que Deus não tinha sido suficientemente explícito, perturbou esse dia maravilhoso que era o dia do descanso e o dia de se lembrar do Senhor e de comemorar aquilo que Ele tinha feito. Jesus estava a permitir que os discípulos colhessem espigas porque sabia que nada era contra a lei do Senhor. Versículos 3 e 4, temos agora a resposta de Jesus. A acusação. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido? A resposta de Jesus é uma instrução. Olha como é que Jesus começa. Não tendes lido? Quer dizer, vocês não leram o quê? A palavra de Deus? Não leram a palavra de Deus? E Jesus vai instruí-los e apela aqui para a palavra de Deus, não para as tradições humanas. E Jesus vai usar aqui 3 exemplos, 3 textos bíblicos, com acontecimentos reais do passado
que trazem um princípio, um ensino, uma instrução que mostra o verdadeiro significado do sábado. Quer dizer, a lei do sábado, antes de tudo, Deus nunca teve intenção de restringir atos de necessidade, suprir um ato de necessidade. Quando Deus criou o sábado, de maneira nenhuma Deus ia restringir, iria impedir auxiliar alguém que estivesse numa grande necessidade. Em segundo lugar, Deus nunca teve intenção também de, com o sábado, restringir o serviço a Deus, o louvor a Deus, o louvor ao Senhor. E em terceiro lugar, Deus com o sábado, esse dia de descanso, também nunca teve a intenção de restringir atos de misericórdia que são necessários nas necessidades das pessoas. O sábado era para trazer descanso e não dificuldades. O sábado era para refletir no amor de Deus, na salvação de Deus, que os libertou do Egito, como vimos em Deuteronômio 5, e no poder de Deus que criou todas as coisas. E no sétimo dia descansou. E a primeira ilustração que Jesus vai dar é até com um herói nacional, que é quem? Que é o rei Davi. Isto é um acontecimento que os irmãos conhecem, que se encontra registado em 1 Samuel 21, e diz: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, e nesta ocasião ainda não era o templo, era o tabernáculo, entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Portanto, o rei Saul perseguia o rei Davi andava escondido e em grande necessidade, estavam cheios de fome, ele foi ao tabernáculo e falou com o sacerdote e pediu comida. Não temos comida. E tinham os pães da proposição, que havia dentro do tabernáculo uma mesa com os pães da presença, um pão por cada tribo de Israel. E esse pão era feito e era colocado dentro do tabernáculo pelos sacerdotes e depois era substituído cada sábado. E só os sacerdotes podiam comer desse pão. E Davi, nesta grande necessidade de grande fome, ele e os do exército dele, comeram desse pão. Isto seria o mesmo que termos uma pessoa faminta hoje, que entrasse numa igreja católica e comesse todas as hóstias que estão dentro do sacrário, que já estão consagradas, não é? Dizem, não tem nada para comer, mas tem ali as hóstias. Então, ou seja, era considerado uma transgressão. Mas, numa grande necessidade, Jesus está a dizer, olha, não era permitido. Mas não foi uma transgressão, porque foi suprida uma necessidade, fazendo uma coisa que, em termos de cerimónia, não era permitido, que é entrar no tabernáculo e comer os pães da proposição. Depois, mas os fariseus não entenderam isso, não entenderam que o amor de Deus vai ao ponto de não considerar a transgressão uma lei cerimonial, uma transgressão. O segundo exemplo é, versículo 5, não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? E aqui o que é que acontece? No dia de sábado, os sacerdotes violam o mandamento do sábado que manda parar para descansar. Porquê? Porque os sacerdotes têm de continuar no templo ou no tabernáculo, continuar o serviço a Deus. Têm que acender o fogo, têm que matar os animais por sacrifícios, têm que matá-los e depois levantá-los e pô-los em cima do altar. Portanto, e no dia de sábado os sacrifícios ainda são acrescidos, são duplos. E Jesus diz, olha, os sacerdotes, para cumprirem o serviço a Deus, violam o sábado, não param.
é o exemplo que Jesus está aqui a dar aos fariseus. E versículo 6, Jesus aqui derrota os fariseus. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. É uma declaração fantástica de Jesus, quer dizer, está-lhes a dizer, olhem para as regras do tabernáculo, olhem para as regras do templo, que foram deixadas de lado para suprir necessidades. E eu estou-vos a dizer, está aqui em frente de vós alguém que é maior do que o templo. E isto ainda enfureceu mais os fariseus. Porquê? Porque o templo era o máximo. Era o lugar central da adoração a Deus. Deus habitava no templo, lá no Santo dos Santos. E Jesus diz, mas eu sou maior que o templo, porque Jesus está aqui a mostrar a sua divindade. Ele está a dizer, se no tabernáculo Davi pôde comer os pães da proposição, e se no sábado os sacerdotes não param para servir ao Senhor, e se Deus tolerou isso e aceitou isso, então está aqui na frente de vós quem é maior do que o templo e quem é maior do que o tabernáculo. Isso foi então muito chocante para os fariseus. Uma tremenda reivindicação de Jesus como sendo Deus também. Versículo 7, Jesus vai dar outro exemplo, que é, mas se vós soubesseis, está a apelar ao coração dos fariseus, se vós soubesseis o que significa misericórdia quer, é o que Deus quer. Misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Quer dizer, a lei de Deus, nenhuma lei de Deus vai impedir o exercício da bondade, da misericórdia, do amor àquelas pessoas que precisam. E por isso os fariseus estão ali a condenar os discípulos, que estavam com fome, numa necessidade, e a cumprir até o que diz a lei de Moisés, que podiam apanhar espigas e para comer. Estão a condenar os discípulos que são inocentes e não têm no coração deles esta verdade, que o que Deus quer é, versículo 7, misericórdia e não sacrifício, que é mais importante. Se eles compreendessem isso, não condenariam os inocentes. Neste caso, os discípulos e outros, noutras situações do dia-a-dia, de cada sábado, em que os fariseus eram tão legalistas. Portanto, o ponto principal é realmente chocante, no sentido em que os fariseus acusam Cristo, mas, no fundo, os legalistas é que são os grandes transgressores, é que têm o coração duro, nem conhecem o coração de Deus. Eles é que violam os princípios do sábado. Diziam, os teus discípulos estão a violar o sábado. Eles é que estavam a violar, porque colocavam regras e leis completamente contrárias à palavra do Senhor. E versículos 9 até 12, Jesus vai encerrar este incidente com uma ilustração. Vejam que Jesus não foge, depois de confrontar os fariseus. O que é que diz? Partindo dali, Jesus foi diretamente para onde? Para a sinagoga deles, para o lugar de ensino e de culto. E vai confrontá-los para dar-lhes uma ilustração viva, real, do que significa verdadeiramente o dia do sábado. Entra na sinagoga e está lá um homem com uma das mãos paralisada ou mirrada. E o que é que vai acontecer? Os fariseus viram aquele homem com aquela necessidade tão grande, um homem com uma mão mirrada, e demonstrando um completo desinteresse em relação à pessoa com a sua necessidade, vão usá-la para ver se acusam Jesus de alguma transgressão sobre o dia do sábado.
E o que é que acontece? Versículo 10. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas e eles, para o acusarem, vejam, o coração dos líderes, vão usar aquele homem, não mostrando misericórdia para com ele, mas como um meio para acusarem Jesus. Para o acusar, o interrogaram, dizendo, estão aqui mesmo a provocar Jesus. Jesus, é lícito curar nos sábados? Eles conheciam o coração de Jesus, o amor de Jesus que curou multidões. E agora estava ali um homem, era dia de sábado. É permitido curar uma pessoa num sábado? Com tudo aquilo que nós já vimos que é um sábado. E a pergunta deles demonstra que eles conheciam o poder de Jesus, de poder curar, e o amor e o coração de Jesus. E Jesus responde que, como ilustração, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Todos faziam isso. Um animal caía num poço ou numa cova, era sábado, não deixavam o animal a morrer. Iam tirar o animal de lá. E Jesus diz, versículo 12, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Portanto, Jesus dá a resposta completa. Se pode fazer bem a um animal num dia de sábado, quanto mais se pode e se deve fazer o bem a um ser humano que precisa do nosso auxílio. Claro que o sábado, não é? É permitido num sábado fazer bem. Jesus, sim. Fim do versículo 12. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. E versículos 13 e 14, Jesus cura completamente. Jesus disse àquele homem, estenda a tua mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. Jesus cura completamente, mostrando o coração de Deus. Num dia de sábado ou num outro dia qualquer. Este é o coração de Deus. E se nós passamos do incidente dos fariseus apanharem os discípulos a colher espigas a comer, para a acusação, acusam, estão a violar o sábado. A seguir, Jesus dá o verdadeiro ensino e instrução sobre o que é o sábado, com exemplos, e o resultado é a insurreição de eles arranjarem aqui um meio de acusarem Jesus, que os leva até ao versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Porquê? Porque Jesus era bom, era misericordioso, era amoroso e, de facto, os fariseus tinham um coração mau e duro. Em conclusão, Jesus aproveita e dá aqui uma instrução sobre o dia de sábado, ligando o sábado com o coração de Deus, mostrando que o sábado estava no coração de Deus para ser um dia de louvor, de adoração, mas também de gentileza, de bondade, de misericórdia, se tal for necessário no dia de sábado. E esse é o propósito de Deus em todas as coisas. E como os fariseus, ao longo dos tempos, estragaram completamente o propósito de um dia maravilhoso como o dia de sábado e o tornaram num dia que era um fardo para todas as pessoas. E por isso, não podemos esquecer aquilo que Jesus disse em Mateus 11, 28, que realmente expressa aquilo que cada judeu certamente sentia, em que o sábado não era um dia de descanso, era um fardo incrível. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque, vejam, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Exatamente o contrário do que os fariseus fizeram do dia de sábado.
Amém, irmãos?